Relaxar nosso corpo, suavizar os ombros, o rosto. Vamos sentir a beleza e abrir o Evangelho. Deixa a água preparada. É diante desse poderoso Areópago, que nem conhece o conluio, nem as rivalidades ciumentas, nem o sectarismo, nem as divisões nacionais, que virão quebrar todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual, que nós quebraríamos a nós mesmos se quiséssemos substituir esses decretos soberanos por nossas próprias ideias. Será ele somente que resolverá todas as questões litigiosas, que fará calar as dissidências e dará falta ou razão a quem dê direito. Diante desse grandioso acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem ou de um espírito, menos que uma gota d'água que se perde no oceano, menos que a voz de uma criança abafada pela tempestade. A opinião universal, eis, portanto, o juiz supremo, aquele que pronuncia em última instância. Ela se forma de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, tem na balança o seu peso relativo. Se uma é falsa, não pode se sobrepujar às outras. Nesse imenso concurso, as individualidades desaparecem. E eis aí um novo revés para o orgulho humano. Esse conjunto harmonioso já se esboça, portanto, este século não passará antes que ele brilhe em todo o seu esplendor, de maneira a resolver todas as incertezas, porque daqui para diante, vozes poderosas terão recebido a missão de se fazerem ouvir para reunirem os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo esteja suficientemente preparado. Enquanto isso, aquele que flutuar entre dois sistemas opostos poderá observar em que sentido se forma a opinião geral. É o indício seguro do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, dos diversos pontos sobre os quais se comunicam. É um sinal não menos seguro de qual dos dois sistemas um predominará. Então vamos, nesse instante, iluminar-nos e pedir que Deus nos proteja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força da divindade venha para nós. Pedimos aos espíritos superiores que fluidifiquem nossa água, transformando-a num remédio que cura, que desintegra todas as dores. Assim é, assim será, por direito divino, por toda a eternidade. Amém. Vamos beber a água bem devagar. Relaxar nosso corpo, suavizar os ombros, o rosto. Vamos sentir a beleza e abrir o Evangelho. Deixa a água preparada. É diante desse poderoso Areópago, que nem conhece o conluio, nem as rivalidades ciumentas, nem o sectarismo, nem as divisões nacionais, que virão quebrar todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual, que nós quebraríamos a nós mesmos se quiséssemos substituir esses decretos soberanos por nossas próprias ideias. Será ele somente que resolverá todas as questões litigiosas, que fará calar as dissidências e dará falta ou razão
a quem dê direito. Diante desse grandioso acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem ou de um espírito, menos que uma gota d'água que se perde no oceano, menos que a voz de uma criança abafada pela tempestade. A opinião universal, eis, portanto, o juiz supremo, aquele que pronuncia em última instância. Ela se forma de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, tem na balança o seu peso relativo. Se uma é falsa, não pode se sobrepujar às outras. Nesse imenso concurso, as individualidades desaparecem. E eis aí um novo revés para o orgulho humano. Esse conjunto harmonioso já se esboça, portanto. Este século não passará antes que ele brilhe em todo o seu esplendor, de maneira a resolver todas as incertezas, porque daqui para diante vozes poderosas terão recebido a missão de se fazerem ouvir para reunirem os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo esteja suficientemente preparado. Enquanto isso, aquele que flutuar entre dois sistemas opostos poderá observar em que sentido se forma a opinião geral. É o indício seguro do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos dos diversos pontos sobre os quais se comunicam. É um sinal não menos seguro de qual dos dois sistemas um predominará. Então vamos, nesse instante, iluminar-nos e pedir que Deus nos proteja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força da divindade venha para nós. Pedimos aos espíritos superiores que fluidifiquem nossa água, transformando-a num remédio que cura, que desintegra todas as dores. Assim é, assim será, por direito divino, por toda a eternidade. Amém. Vamos beber a água bem devagar. Relaxar nosso corpo, suavizar os ombros, o rosto. Vamos sentir a beleza e abrir o Evangelho. Deixa a água preparada. É diante desse poderoso areópago, que nem conhece o conluio, nem as rivalidades ciumentas, nem o sectarismo, nem as divisões nacionais, que virão quebrar todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual, que nós quebraríamos a nós mesmos se quiséssemos substituir esses decretos soberanos por nossas próprias ideias. Será ele somente que resolverá todas as questões litigiosas, que fará calar as dissidências e dará falta ou razão a quem dê direito. Diante desse grandioso acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem ou de um espírito, menos que uma gota d'água que se perde no oceano, menos que a voz de uma criança abafada pela tempestade. A opinião universal, eis, portanto, o juiz supremo, aquele que pronuncia em última instância. Ela se forma de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, tem na balança o seu peso relativo. Se uma é falsa, não pode se sobrepujar às outras. Nesse imenso concurso, as individualidades desaparecem. E eis aí um novo revés para o orgulho humano. Esse conjunto harmonioso já se esboça, portanto. Este século não passará antes que ele brilhe em todo o seu esplendor, de maneira a resolver
todas as incertezas, porque daqui para diante vozes poderosas terão recebido a missão de se fazerem ouvir para reunirem os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo esteja suficientemente preparado. Enquanto isso, aquele que flutuar entre dois sistemas opostos poderá observar em que sentido se forma a opinião geral. É o indício seguro do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos dos diversos pontos sobre os quais se comunicam. É um sinal não menos seguro de qual dos dois sistemas um predominará. Então vamos, nesse instante, iluminar-nos e pedir que Deus nos proteja. Pai nosso que estais no céu, em nós, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força da divindade venha para nós. Pedimos aos espíritos superiores que fluidifiquem nossa água, transformando-a num remédio que cura e desintegra todas as dores. Assim é, assim será, por direito divino, por toda a eternidade. Amém. Vamos beber a água bem devagar. Relaxar nosso corpo, suavizar os ombros, o rosto. Vamos sentir a beleza e abrir o Evangelho. Deixa a água preparada. É diante desse poderoso areópago que nem conhece o conluio, nem as rivalidades ciumentas, nem o sectarismo, nem as divisões nacionais, que virão quebrar todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual, que nós quebraríamos a nós mesmos se quiséssemos substituir esses decretos soberanos por nossas próprias ideias. Será ele somente que resolverá todas as questões litigiosas, que fará calar as dissidências e dará falta ou razão a quem dê direito. Diante desse grandioso acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem ou de um espírito, menos que uma gota d'água que se perde no oceano, menos que a voz de uma criança abafada pela tempestade. A opinião universal, eis, portanto, o juiz supremo, aquele que pronuncia em última instância. Ela se forma de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, tem na balança o seu peso relativo. Se uma é falsa, não pode sobrepujar as outras. Nesse imenso concurso, as individualidades desaparecem. E eis aí um novo revés para o orgulho humano. Esse conjunto harmonioso já se esboça, portanto. Este século não passará antes que ele brilhe em todo o seu esplendor, de maneira a resolver todas as incertezas, porque daqui para diante vozes poderosas terão recebido a missão de se fazerem ouvir para reunirem os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo esteja suficientemente preparado. Enquanto isso, aquele que flutuar entre dois sistemas opostos poderá observar em que sentido se forma a opinião geral. É o indício seguro do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos dos diversos pontos sobre os quais se comunicam. É um sinal não menos seguro de qual dos dois sistemas um predominará. Então vamos, nesse instante, iluminar-nos e pedir que Deus nos proteja. Pai nosso que estais no céu, em nós, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força da divindade venha para nós. Pedimos aos espíritos superiores que fluidifiquem nossa água, transformando num remédio que cura e desintegra todas as dores. Assim é, assim será, por direito divino, por toda a eternidade. Amém. Vamos beber a água bem devagar. Relaxar nosso corpo, suavizar os ombros, o rosto. Vamos sentir a beleza e abrir o Evangelho. Deixa a água preparada. É diante desse poderoso Areópago, que nem conhece o conluio, nem as rivalidades ciumentas, nem o sectarismo, nem as divisões nacionais, que virão quebrar todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual, que nós quebraríamos a nós mesmos se quiséssemos substituir esses decretos soberanos por nossas próprias ideias. Será ele somente que resolverá todas as questões litigiosas, que fará calar as dissidências e dará falta ou razão a quem dê direito. Diante desse grandioso acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem ou de um espírito, menos que uma gota d'água que se perde no oceano, menos que a voz de uma criança abafada pela tempestade. A opinião universal, eis, portanto, o juiz supremo, aquele que pronuncia em última instância. Ela se forma de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, tem na balança o seu peso relativo. Se uma é falsa, não pode se sobrepujar às outras. Nesse imenso concurso, as individualidades desaparecem. E eis aí um novo revés para o orgulho humano. Esse conjunto harmonioso já se esboça, portanto. Este século não passará antes que ele brilhe em todo o seu esplendor, de maneira a resolver todas as incertezas, porque daqui para diante vozes poderosas terão recebido a missão de se fazerem ouvir para reunirem os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo esteja suficientemente preparado. Enquanto isso, aquele que flutuar entre dois sistemas opostos poderá observar em que sentido se forma a opinião geral. É o indício seguro do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos dos diversos pontos sobre os quais se comunicam. É um sinal não menos seguro de qual dos dois sistemas um predominará. Então vamos, nesse instante, iluminar-nos e pedir que Deus nos proteja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força da divindade venha para nós. Pedimos aos espíritos superiores que fluidifiquem nossa água, transformando num remédio que cura e desintegra todas as dores. Assim é, assim será, por direito divino, por toda a eternidade. Amém. Vamos beber a água bem devagar. Relaxar nosso corpo, suavizar os ombros, o rosto. Vamos sentir a beleza e abrir o Evangelho.
Deixa a água preparada. É diante desse poderoso Areópago, que nem conhece o conluio, nem as rivalidades ciumentas, nem o sectarismo, nem as divisões nacionais, que virão quebrar todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual, que nós quebraríamos a nós mesmos se quiséssemos substituir esses decretos soberanos por nossas próprias ideias. Será ele somente que resolverá todas as questões litigiosas, que fará calar as dissidências e dará falta ou razão a quem dê direito. Diante desse grandioso acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem ou de um espírito, menos que uma gota d'água que se perde no oceano, menos que a voz de uma criança abafada pela tempestade. A opinião universal, eis, portanto, o juiz supremo, aquele que pronuncia em última instância. Ela se forma de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, tem na balança o seu peso relativo. Se uma é falsa, não pode se sobrepujar às outras. Nesse imenso concurso, as individualidades desaparecem. E eis aí um novo revés para o orgulho humano. Esse conjunto harmonioso já se esboça, portanto, este século não passará antes que ele brilhe em todo o seu esplendor, de maneira a resolver todas as incertezas, porque daqui para diante vozes poderosas terão recebido a missão de se fazerem ouvir para reunirem os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo esteja suficientemente preparado. Enquanto isso, aquele que flutuar entre dois sistemas opostos poderá observar em que sentido se forma a opinião geral. É o indício seguro do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos dos diversos pontos sobre os quais se comunicam. É um sinal não menos seguro de qual dos dois sistemas um predominará. Então vamos